Que bom ter você aqui. Você está ouvindo a Web Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo. A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, esteja em seus lares. E neste momento, a Web Rádio MAP, através desse nosso estudo da obra de André Luiz, iniciaremos mais um estudo do livro Nosso Lar. O MAP, Movimento de Amor ao Próximo, é uma sociedade civil, não governamental, de natureza filantrópica e filosófica, sem fins lucrativos e que tem por objeto o auxílio a membros de comunidades carentes, vedadas qualquer distinção de nacionalidade, raça, posição social, credo religioso ou ideologia política. Isto está no artigo 1º do Estatuto do MAP. Os nossos polos. Temos na sede a Estrada do Pau-Ferro 325, Pechincha, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Atendimento ao público por ordem de chegada, quartas-feiras, às 16 e 18 horas, aos sábados, das 8 às 12 horas. Temos a Casa de Cultura, Estrada do Pau-Ferro, 258, Pechincha, Jacarepaguá. Na Ilha do Governador, Bananal, Rua Olímpio Machado, 201, Rio de Janeiro. Atendimento ao público por ordem de chegada, quartas-feiras, às 18 horas e sábado, às 7h30. Em Manguinhos, Rua Cizenando Nabuco, 111, Rio de Janeiro, em parceria com o Lar Fabiano de Cristo. Atendimento ao público por ordem de chegada. Sábado, às 7 horas. No Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 609, em frente ao UERJ. Atendimento ao público por ordem de chegada às segundas-feiras, às 18 horas. Em Itaguaí, Rua Helena Galiaco, Prata sem número, quadra 16, bairro Santa Cândida, em parceria com o Centro Espírita Irmão Samaritano, Casa de Abrigo e Tratamento de Dependentes Químicos. No Recreio dos Bandeirantes, Rua Ailton Henrique da Costa, 328, Barra Bonita, atendimento ao público por ordem de chegada às sextas-feiras, a partir das 17 horas. Em Cabo Frio, Rua Oscar Niemeyer, lote 1, quadra 44, esquina da 6ª Avenida, bairro Santa Margarida, Unamar. Atendimento ao público por ordem de chegada, quintas-feiras, a partir das 15 horas. Rio das Ostras, Avenida Governador Roberto da Silveira, 637, Loja 2, Costa Azul. Atendimento ao público por ordem de chegada
às quartas-feiras, às 17 horas, e aos sábados, a partir das 9 horas. Caraguatatuba, São Paulo, Rua Isanira Pinto Santana, 459, bairro Porto Novo. Aos domingos, evangelização às 9 horas e 30 minutos. E atendimento nas macas às 17 horas, por ordem de chegada. Em Portugal, Rua do Taxa, 19, São Vítor, Braga. Atendimento ao público, por ordem de chegada, quintas-feiras, das 15 às 16 horas e das 20 horas às 21 horas. Vamos à nossa prece inicial. Mestre Jesus, com a tua permissão, a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, neste momento, te agradecemos a oportunidade que nos dás desta casa de trabalho e caridade que é o MAP. Nós levarmos através da web Rádio MAP aos lares o estudo da obra de André Luiz, do livro O Nosso Lar. Que a tua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. A obra de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual. O livro Nosso Lar, que é o que estamos estudando, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. Hoje estudaremos o capítulo 8, Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces. Preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra,
estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Nós percebemos nestes primeiros parágrafos Lísias relatando a André Luiz, depois de ele ver todo aquele local em que ele estava dando, digamos assim, um passeio pelaquele local, conhecendo já agora a extensão desta colônia, né? E ele fica surpreso, não é, quando ele narra aqui, no caso André Luiz, as vastas avenidas, enfeitada de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Aí Lísias completa, não é? Quando percebe que André Luiz, não é, faz conjecturas íntimas, vamos dizer assim, realmente surpreso com tudo aquilo que ele está vendo e vivenciando. E então, Lísias, para esclarecer a André Luiz, e no caso a nós também, né, porque o livro é para fazermos estas reflexões, ele narra aqui para André Luiz: estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Ou seja, tudo aquilo que André Luiz está vendo pertence à jurisdição dentro da colônia ao Ministério do Auxílio. E mais adiante, né, ele coloca o seguinte: nesta zona, isso é importante, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, preces nossas muitas vezes, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, ou seja, a preparação de espíritos da colônia para o reencarne no nosso planeta. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então a gente percebe por essas informações de Lísia que tudo o que nós rogamos, solicitamos em nossas preces, no Ministério do Auxílio, ao processo, né, digamos assim, de solução, estudo da solução, né, para o nosso sofrimento. Então, nada do que nós rogamos, solicitamos, fica sem a devida atenção por parte, repetimos, na colônia Nosso Lar, no Ministério do Auxílio. Daí o nome Auxílio, né? André Luiz pergunta: há, então, em Nosso Lar, o Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia. Lembrando que o livro Nosso Lar, ele veio a nós, digamos, é lançado na comunidade espírita em 1943. Então, de 1943 até hoje, como ele diz aqui, há esse aperfeiçoamento dia a dia. Então, na colônia Nosso Lar, o Ministério do Auxílio hoje está bem mais aperfeiçoado do que na época em que é narrado este fato. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu: não tem visto nos atos da prece
nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios orientados, cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. É importante nós termos esse conhecimento. Já ouvi muitos companheiros afirmarem, né? Eu quero, quando desencarnar, ir para a colônia Nosso Lar. Nós podemos até achar ou ter esta vontade, né? Mas mesmo que a gente vá para esta colônia, como aqui afirma Lísias, lá também é uma zona de transição, porque esta colônia, sabemos que ela pertence, digamos assim, ou está na dimensão do nosso planeta. À medida que o nosso planeta vem evoluindo moral, intelectualmente, esta colônia também tem a sua evolução em sintonia com o planeta Terra, planeta que habitamos. É isso que Lísia está colocando para André Luiz. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Lembrando que a Terra passa por um processo de regeneração. Há caminho, de, logicamente, daqui a milhares de anos, a um plano mais evolutivo. Mas sabemos que hoje passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a colônia também acompanha esta evolução. E os mais sublimes no União Divina, que é, digamos, o ministério mais elevado dentro da colônia. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: ó, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. André Luiz, quando faz esta colocação, vou repetir, que ele nunca imaginou a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Neste comentário, nós percebemos o seguinte: uma população reencarnada hoje de 7 bilhões, aproximadamente 7 bilhões e meio de espíritos, entre eles nós. Nós ainda temos um profundo desconhecimento de todo esse processo espiritual. Não só na colônia Nosso Lar, mas em inúmeras colônias do planeta Terra e, com certeza, inúmeras colônias de outros mundos, de outros orbes do universo. Então, nós
nessas avaliações, vemos que tudo está interligado. A obra divina não tem nada que você possa qualificar de imperfeito, apesar de eu já ter ouvido de muitas pessoas contestar, vamos colocar assim, a criação divina. É um direito da pessoa, porque ele tem um livre-arbítrio. Mas contestar sem a prova, aí é outra situação. E nós que estamos militando no Espiritismo, temos inúmeras provas de todo este contexto universal. E uma delas é o livro que nós estamos estudando. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Vou repetir para ficar bem marcado, vamos colocar assim. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha a visão de Lísias do seu conhecimento dentro da obra divina. E o que ele passa para André Luiz é para que André Luiz, aos poucos, vá entendendo, vá percebendo a importância de cada dia que ele está vivenciando na colônia Nosso Lar. Cada informação que Lísias passa para André Luiz e que ele veio narrar a todos nós no seu livro, serve para nós também. Porque quando nós estudamos uma obra como esta, as informações vêm para nós. Tipo assim, olha, nós vamos editar o livro desta colônia para que todos aqueles espíritas, futuramente, quando leiam ou venham a refletir na obra de André Luiz, no nosso caso, o livro Nosso Lar, a gente passe a entender o que nos aguarda no futuro, se assim trabalharmos no amor, na caridade, para obtermos esta bênção divina, no caso, como André Luiz está tendo aqui. Mas Nosso Lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Perguntou André Luiz, não é? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Nós percebemos uma coisa que nós já comentamos e vamos repetir. A doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, chega a nós no século XIX. 1857, através do Livro dos Espíritos,
que é o primeiro livro da codificação. Muito bem. Século XIX. A colônia Nosso Lar já existia no século XVI. Observamos que na doutrina já se fala, já se aborda de uma forma ainda inicial, vamos colocar assim, sobre esses mundos. Mas no planejamento divino tinha que chegar o momento, e chegou no século XX, através de uma dessas obras, repito que é o livro Nosso Lar, começando a dar essas informações. No caso que nós estamos vendo agora, sobre a sua fundação, não é? E outras questões sobre a construção, você vê uma colônia com residências, grandes edifícios, avenidas, muito bem harmonizadas, tudo muito bem planejado para receber espíritos que necessitam de um tratamento, que é o caso de André Luiz, né? Esclarecimento, né? Orientações para ele se situar no mundo em que ele está agora, recebendo todo este processo de ensinamento para colocar em prática. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra. Não só nas zonas visíveis, como o nosso planeta, mas também nas ondas invisíveis, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. É uma coisa, mais uma informação importante. Lísia está mostrando a André Luiz que tanto no plano espiritual há essas zonas, como ele coloca aqui, não é? Inferiores, como também na Terra. Então, esse intercâmbio depende para nós daquilo que almejarmos no nosso dia a dia, no nosso planejamento, para que dentro de uma das leis educativas, a lei de causa e efeito, nós venhamos passar o efeito dependendo da causa que o provocou, no caso, nós. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Aquilo que muitas vezes nós colocamos, logicamente, a espiritualidade superior, as formas pensamento. Ou seja, nós, quando idealizamos algo no pensamento, ela se materializa no mundo espiritual. E aqui ele está dando um exemplo, né, comparando as notas primitivas dos silvícolas, lá no início da nossa colonização, e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Isso é natural. Ninguém, é um ditado interessante, ninguém sabe tudo.
Então, à medida que nós evoluímos moralmente, intelectualmente, vamos aprimorando, como diz aqui, não é? Os nossos pensamentos, as nossas mentes rudimentares, no início da nossa caminhada. Os fundadores não desanimaram, porém, só para a gente perceber que para esses fundadores da colônia construírem, vamos colocar assim, a colônia, nosso lar, muito trabalho e muito esforço. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Olha o que Lísia está colocando. Na construção desta obra, copiando o esforço dos europeus, no caso os portugueses, que chegavam à esfera material, chegavam aqui ao Brasil, né? Apenas com a diferença de que, por lá, ou seja, do lado de cá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui, na colônia, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Aqui tem uma palavra interessante, o serviço perseverante. O que é que ele está querendo dizer com isso? Para aquilo que buscamos, idealizamos, nós temos que perseverar nesta busca para poder obtermos, vamos colocar assim, o benefício daquilo que almejamos, mas temos que trabalhar com perseverança. Muitos desistem das suas procuras, vamos colocar aqui, da nossa, inclusive, da nossa cura, numa casa espiritual, num trabalho espiritual. Nós não somos perseverantes e desistimos, porque na nossa avaliação não está tendo para mim a rapidez, a ansiedade necessária. Eu quero sempre tudo em pouco tempo. Aí deixo de perseverar. Paro. Mais adiante terei que recomeçar. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios. A que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. E, respeitoso, comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável
e mais fiel que todos nós reunidos. Olha aqui informação sobre o governador de nosso lar. Vou repetir aqui. Existem 3.000 espíritos trabalhando naquele local na governadoria. Mas o governador é o que trabalha mais de todos eles, e aqui ele usa uma palavra importante: o trabalho infatigável. Com isso, Lísia está nos mostrando que o trabalho, quando nós o fazemos com amor, com agradecimento, entendendo a oportunidade de sermos instrumento divino aonde estivermos, para nós, quando passamos a agradecer, quando aceitamos o trabalho com amor, o trabalho, independente de que forma for, ele nos fortalece, ele nos esclarece, nos motiva. E aqui, quando ele usa a palavra trabalho infatigável, ele está nos mostrando, olha, o trabalho não cansa. Logicamente, nós sabemos no lado material de que tudo tem um limite no trabalho. Nós temos o limite, digamos, de X horas que o nosso corpo pode praticar. Temos o descanso, o que é natural para repor nossas energias, para repor uma nossa forma de repensar o que estamos fazendo, mas, passado aquela etapa, voltamos ao trabalho. Porque o trabalho dignifica o espírito. Deus nunca deixou de trabalhar na criação do universo. O nosso Mestre Jesus também veio a nós com o seu trabalho, vamos associar o que lemos aqui, com o seu trabalho infatigável. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Porque, como governador desta colônia, eles têm que estar atentos a toda a população que ali habita. Funcionários, os que estão em tratamento, uma série de situações ligadas entre si pelos ministérios. Como já lemos aqui, cada ministério com 12 ministros, e vemos assim numa escala hierárquica, todos com a sua finalidade, todos se dedicando para a evolução, como lemos anteriormente, desta colônia espiritual. Faz questão que descansemos. Obriga-nos a férias periódicas. Muitos acham que não. Eu, quando li a primeira vez este livro, eu parei e pensei, férias? Então os espíritos também tiram férias? E aqui está confirmando, né? Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, afirma Lísias. E, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço.
sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção, ou seja, há 114 anos. O governador estava à frente de todo o trabalho da colônia, administrando tudo. Residências, trabalhadores, espíritos em sofrimento, em tratamento, outros trabalhando em, digamos, setores de reencarnação, tudo o que o nosso lar oferece. Ele tem que estar à frente, não é? Calar as Silísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Irmãos, minhas irmãs, quando nós espíritas, aqueles também que não são, mas estudam porque querem conhecer a obra doutrinária, este livro nos fornece um material muito abrangente de informações sobre a colônia Nosso Lar. A cada capítulo que nós estudarmos, não é? O de hoje, organização de serviços, vamos pegar o primeiro, né? Só para a gente fazer um breve retrospecto. Estudamos no capítulo 1, nas zonas inferiores. O capítulo 2, Clarência. O capítulo 3, a oração coletiva. O capítulo 4, o médico espiritual. O capítulo 5, recebendo assistência. O capítulo 6, precioso aviso. O capítulo 7, explicações de Lísias. E o de hoje, organização de serviço. Nesses primeiros capítulos, nós percebemos o cuidado que André Luiz teve ao narrar de forma integrada, vamos colocar assim, as informações desta colônia desde a sua chegada. Logicamente, nós passamos a perceber a importância do que André Luiz pretende no início, vamos lembrar, quando ele começa a escrever o livro através de Chico Xavier, começando a trazer para nós informações do mundo espiritual, no nosso caso, no primeiro livro desta colônia. Os livros posteriores, que vai completando toda a sua obra, é para que nós espíritas, aqueles que se dedicam ao estudo, se dedicam às reflexões, às pesquisas, para entendermos melhor e até orientarmos todos aqueles que vêm à casa espírita em busca de um consolo, de um tratamento, assim como nós fomos um dia. Esse entendimento, esse estudo vai nos motivando, vai acrescentando a nós todas essas informações para nós entendermos. Neste momento em que veio a doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, veio a nós para mostrar, olha, este caminho vocês têm que percorrer.
para poder entender a cada um de vocês espírito, desde a sua origem até o momento atual. E nos acrescenta mostrando, olha, tens pela frente, todos vocês, a eternidade para a evolução, para o aprendizado e para realizar o que ainda não consegues no momento. Para isso enviamos, através de André Luiz, que também, no seu processo de aprendizado e evolução, está trazendo a nós toda uma obra sobre o mundo espiritual e sobre a sua vivência, sobre a sua experiência a cada livro, a cada capítulo do que ele vivenciará, colhendo informações, aprendendo, sendo orientado por instrutores, assim como nós também estamos sendo. Essa é a importância, meus irmãos, minhas irmãs, da obra de André Luiz. Estamos aqui sempre dispostos a levar o melhor de nós, do nosso entendimento sobre o livro Nosso Lar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, por tudo o que ele nos tem doado. O seu amor, a sua infinita misericórdia, para que possamos ser instrumentos na sua mão para trabalhar na sua obra neste planeta que habitamos. Que é esta casa que ele nos preparou, para que aqui viéssemos como espíritos habitar, aprender, trabalhar diariamente através do seu Evangelho na obra da doutrina consoladora. Muita paz, que Jesus esteja em seus lares, que assim seja. Graças a Deus. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes. Você está ouvindo a Rádio MAP, a rádio de amor ao próximo.